Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é terça-feira, dia 19 de setembro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Muito bom começar mais um dia na sua presença. Então eu já te faço aquele convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia. Hoje a gente conversa sobre a contribuição da alimentação para a perda de peso e também para uma vida saudável, até mesmo no combate do tabagismo. A gente debate também sobre um encontro de empreendedorismo e inovação. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Pasqualino, tudo bem? Bom dia, Caio, tudo bem? Bom dia, meu amigo Zé Lúcio, Natália, Suelen, doutora Alice. Fazer um programa muito interessante para quem está nos assistindo, porque realmente a alimentação é a base de uma série de doenças e prevenções que a gente vai discutir aqui hoje, né? Com certeza. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Caio, tudo bem? Bom dia, ilustre colega de bancada, Rogério Pasqualino. Bom dia, ilustres convidados. Bom dia, senhores telespectadores. Bom dia, senhora telespectadora. Realmente, como o Rogério enfatizou, o assunto da maior importância. Acho que a alimentação, né, doutora? São os especialistas. É básico, né? Não tem aquele negócio, né? Faça do alimento o teu remédio, e não o remédio o teu alimento, né? Porque realmente isso é uma preocupação desde os primórdios, né, da civilização. A gente tem que saber realmente escolher, balancear, né, os alimentos, o prato, para ter uma boa alimentação saudável, e eu reconheço realmente isso aí é fundamental para as pessoas, né? E hoje a gente para todo mundo, criança, adolescente, a gente vê tanta criança com obesidade, né? É uma coisa impressionante, né? Devido aí ao fast food, né? Muito sanduíche, muita coisa, muito refrigerante. Então é uma coisa assustadora, e parabéns aí pelo tema, pela produção, por ter escolhido esse tempo para a gente tratar aqui. Eu tenho certeza que os telespectadores vão ficar antenados, porque, né, é um assunto da maior importância, e aqui se extrai bons elementos para a gente poder cuidar da nossa saúde e ter uma educação, reeducação alimentar, né, e saber como escolher os seus alimentos. Parabéns. Obrigado. Bom, agora eu apresento para vocês as convidadas do nosso programa de hoje, que vão permitir que a gente leve informação sobre uma alimentação e uma vida mais saudável. A gente recebe a nutróloga Alice Amaral. Bom dia. Bom dia, é um prazer muito grande estar falando aqui com você. Bom dia, telespectadores. É sempre uma honra participar desse programa. Prazer pra gente receber. Muito obrigado. Obrigada. A gente recebe também a médica endocrinologista e professora Natália Gesualdo Lopes. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer te receber. E a gente recebe também a nutricionista Suelen Carvalho. Bom dia. Bom dia a todos. Agradeço também o convite. Muito obrigado. Bom, a alimentação é uma das principais aliadas para uma vida saudável. Juntamente com a prática de atividades físicas, ela contribui para a perda de peso e a manutenção do bem-estar. Outra curiosidade é a alimentação sendo um fator decisivo para o fim do tabagismo. A partir de agora a gente conversa sobre esse assunto e te dá dicas de como manter uma relação saudável com a comida. Eu vou conversar com as meninas a princípio, que um fator me chamou muita curiosidade. A gente, durante muito tempo, lutou para sair do quadro da fome no nosso país, e hoje a gente já luta para fazer com que as pessoas saiam do quadro da obesidade. Como que vocês veem a relação do brasileiro com a comida? Então, a gente passou por uma transição, né, da desnutrição à obesidade, e a obesidade, o sobrepeso e a obesidade vem crescendo cada vez mais em crianças, adolescentes, adultos. E um dos motivos, né, é o consumo excessivo de calorias, alimentos processados, né? As pessoas perderam um pouco aquela rotina de fazer seu próprio alimento, né? Elas costumam comprar mais, né, desembalar mais e descascar menos. Então, o interessante seria a gente realmente voltar mesmo, né, para a cozinha, no tempo dos nossos avós. E o aumento aí, né, grande aumento dos produtos industrializados em mercados, né, afeta muito isso. Porque a gente chega no mercado hoje, tem 10 tipos de biscoitos diferentes, 10 tipos de pães diferentes, né, e muitos alimentos com ingredientes que a gente nem sabe pronunciar o nome. Então é um pouco complicado, e a população precisa aprender isso, né? A ler um rótulo, a escolher os alimentos que sejam de qualidade para a sua saúde, né? Voltar ali para os alimentos mais naturais, né? Fazer da base da alimentação, né, ali com alimentos naturais, e
minimamente processados. O que eu percebo as pessoas compram praticidade no mercado, Sim. né? Independente de ser mercado, ela compra praticidade. Esses dias eu tive uma surpresa quando eu vi a cenourinha já cortada no supermercado. Ou seja, a pessoa quer ter o mínimo de trabalho que ela puder. Talvez, e só talvez, a tendência desse aumento de sobrepeso e obesidade que a gente tem acompanhado nos últimos anos, ele tende a ter uma reviravolta com as crianças que estão vindo agora. Por que eu digo isso? Quem acompanha festas infantis, a criança não pergunta se tem suco, ela pergunta pelo suco. E me parece que o consumo de refrigerante está vindo cada vez menos no costume das crianças aí, né? Agora, é claro que tem a educação do pai, tem a educação de uma série de coisas aí. A gente vê mãe dando refrigerante para quase recém-nascido e tal. Essas coisas assim. É uma tendência que está de vir, né? A tendência do sobrepeso. Ela tende a estagnar, tende a aumentar? Como é que está isso? Eu acho que ela veio aumentando, né? Mas agora as pessoas estão ficando cada vez mais conscientes de que a obesidade, ela não é só a estética, né? A obesidade aumenta risco de doença cardiovascular, aumenta risco de diabetes tipo 2, aumenta risco de mortalidade por todas as causas. Então, isso vem desde a infância, né? Não só a infância, como os adultos, às vezes até os idosos também apresentam o diagnóstico de obesidade ou sobrepeso já nessa faixa etária. Mas eu acho que é uma coisa boa, as pessoas estão começando a se conscientizar do contrário agora, né? Da importância da alimentação saudável e de prevenir ou tratar a obesidade. O problema é a vida moderna, né? É a vida moderna e as pessoas elas não querem investir tempo cuidando da alimentação. A gente, num período muito curto, passou de um quadro de desnutrição para um quadro de desnutrição, que o obeso ele é desnutrido, ele continua desnutrido. Geralmente, quem está acima do peso não se alimenta de alimentos saudáveis, usa produtos alimentícios. E é importante a gente falar a diferença disso, né? O que a gente compra no supermercado não é alimento, a gente compra no supermercado produtos alimentícios, que além de ser calóricos, mas na verdade a gente sabe que no frigir dos ovos a caloria não é tão importante, do ponto de vista nutricional não vai agregar nada. Tem uma frase de um fisiologista que eu gosto muito, que ele fala que quando ele observa que as pessoas comem, ele não se assusta que elas adoeçam. Ele se assusta, sim, que elas sobrevivam apesar disso. E quando eu vou no supermercado, eu me assusto com o que eu vejo. Realmente parou de tomar refrigerante. Houve uma queda na venda de refrigerante nos últimos anos. Só que as pessoas trocaram 6 por meia dúzia. Os sucos que eles pedem em festinha, dificilmente é o suco natural, é o suco em caixinha, que é igual ao refrigerante. Então, a gente só trocou 6 por meia dúzia. As pessoas elas estão mais conscientes, só que elas ainda não investem tempo cuidando da alimentação. Quando você sugere um programa alimentar um pouquinho mais elaborado, doutora, não, eu não tenho tempo, meu dia a dia é muito corrido. E o que eu falo sempre, eu continuo falando, quem não tem tempo para cuidar da saúde vai perder tempo tratando doença e não tem jeito. É uma coisa séria, né? Porque isso envolve tudo e vai ter que tomar remédios que falou, obesidade para levar o diabetes 2, né? E as doenças cardiovasculares. Então é uma coisa muito séria. Eu acho que além do balanceamento aí, né, dos alimentos aqui, uma dieta bem balanceada, é o problema do exercício. Ninguém está praticando mais exercício, ninguém está caminhando, ninguém está andando mais, entendeu? Esse que é o problema, porque eu lembro da minha geração, toda era magra. Eu, por exemplo, era magérrimo, mas também corria, andava a pé, entendeu? Não tinha carro, era bicicleta, era pedalando direto, então tal. E até recentemente, agora eu moro a 150 metros do meu trabalho. E eu tenho uma relação aí de amizade com o médico, com vários companheiros, eu fico olhando. Eles saem de casa dele, bairro distante, e vêm a pé trabalhar. Tem um amigo ali, vizinho também, ali, trabalha lá no Alto Espaço e vai a pé. Então o que eu estou fazendo agora? Eu estou andando, eu só atravessar a rua, mas eu vou mais longe, entendeu? Para dar, porque eu vi se realmente não caminhar, você não vai perder peso não, entendeu? Porque você põe a caloria, você tem que queimar a caloria, né? Então eu acho que o exercício físico realmente é fundamental, né? Porque vai ter gás, não, doutor? Eu falo, você vai comer agora mal, mas daqui a pouco você vai estar aí. É fundamental para tudo, com né? Vai ter que tomar remédio e não vai resolver o problema. E as pessoas ter essa consciência de que realmente tem que exercitar, né? Qual que a senhora poderia dizer assim, na hora do café, na hora do almoço,
quais os alimentos ideais para a pessoa manter o peso, doutora? Você tem que levar em consideração uma série de fatores. Primeiro, as preferências familiares, as preferências pessoais, né? O estilo de vida da pessoa e a região onde ela mora. A gente tem sempre que priorizar os alimentos da época e o mais próximo possível. Evita sempre alimentos industrializados. O que você puder comer in natura e de preferência orgânico, por várias vezes a gente vem falando do problema dos agrotóxicos, use. Então, café da manhã tem que ter proteína, tem que ter fruta, no almoço tem que ter comida de verdade, nada dessas sopas instantâneas, esses macarrões que já vem pronto, em 3 minutos ficam prontos, congelado, industrializado. Vale a pena você arregaçar as mangas e preparar uma comida saudável para você e para as pessoas que você ama. As pessoas elas se preocupam muito, José Lúcio, com comer mal, achando que o grande problema de comer mal é engordar. Na verdade, a obesidade é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa por baixo disso. As pessoas, você vê, olha, magro tem câncer, magro tem diabetes, magro morre. Então, não é só a obesidade o problema de comer mal. O alimento, ele vai desenvolver N outras doenças. E a gente tem que se conscientizar disso. Eu queria perguntar para as meninas, porque um grande desafio para uma alimentação saudável é realmente o tempo, né? As mulheres também saíram de casa para trabalhar, perdão, e os pais também estão fora e acabam que sobra menos tempo. Então, é necessário cada vez mais planejar para cozinhar. Como fazer isso? Na verdade, para a gente manter uma alimentação saudável, é questão de prioridade também. A gente tem que colocar nos nossos planos da semana, porque senão vai ficando para depois e vem as consequências, né? E planejamento é tudo. Eu sempre falo com meus pacientes para tentar se planejar no domingo, né? No dia mais tranquilo da semana, dá para montar marmitinhas, talvez congelar algumas, né? Montar os lanches das crianças, né? Dos adultos também ali, deixar tudo separadinho em casa, que aí no dia mais corrido é só pegar, colocar dentro da bolsinha térmica, né, e levar para o trabalho. E você tinha comentado também da cenourinha picada, né? É um minimamente processado também, que é muito interessante, né? Eu não tenho tempo de fazer a comida, né? Vou comprar então uma abóbora picada, vou colocar para cozinhar, já ajuda muito, né? Então, se a gente basear nossa alimentação em comida de verdade, né? Minimamente processados, eliminando ao máximo alimentos industrializados e processados, fica muito bom. Mas aí, claro, gente, vai demandar um pouco de tempo. Falar que não existe, né, falar que não vai demandar tempo é mentira. Vai ter que ter um tempo para fazer. Então, a pessoa tem que ter essa prioridade. O que eu gostei foi do planejamento. Toda segunda eu planejo fazer dieta. Então, só que não existe um dia. Né? Não, sem dúvida. Claro que eu estou brincando aqui. E aí, como a gente comentou de criança e alimentação, realmente a questão do suco ele deveria ser natural, né? Conversando esses dias com uma criança aqui de uns 6 anos, de uma escola aqui do centro, uma escola particular, o que você vai levar de merenda? Eu queria levar biscoito e tal. Você não está levando nada natural? Aliás, eu falei, tá bom, e se você comprar lá? Aí ele virou, olha, lá não tem nada natural. Sim. Tá na hora já de começar a mudar isso, não? Sim, as cantinas, né, escolares, principalmente, tem que investir numa alimentação mais saudável, né? Tem que repensar isso, porque você chegar em uma escola, tem muito tempo que eu não vou em cantina de escola, mas você vê um salgado ali cheio de gordura hidrogenada, né? Porque eu sei que fritura já não pode mais, mas o assado também é ruim, né? Suco de caixinha, né, que você também já comentou, que é péssimo para a saúde, cheio de corantes, conservantes, açúcares, né? Então não vale a pena, né? Teria que ter um projeto, talvez de lei, né, para poder. Já existem alguns, mas assim não funcionam tão bem como deveriam, para poder mudar essa realidade. Deixa só, vou ter que interromper, Zé, rapidinho. A gente vai agora para o primeiro intervalo do nosso programa, mas já voltamos. Já estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Doutora Natália, a gente estava falando sobre manutenção da saúde, né? Alimentação, exercícios físicos, um ou outro separado não faz tanto efeito. Como que tem que ser o processo da pessoa para que ela consiga manter uma vida saudável? Então, é tudo um conjunto de fatores, né? Igual você falou, um ou outro só não adianta. Então, a gente precisa ter um estilo de vida, a gente precisa ter uma mudança de estilo de vida no geral, né? Alimentação saudável, exercício físico, respeitando a limitação de cada um, óbvio. Até porque
E vale também ressaltar, é importante lembrar que a obesidade e o sobrepeso, eles têm vários fatores, né? É multifatorial. Então, uma das causas é realmente a falta de uma alimentação saudável, o sedentarismo, mas a gente tem que saber também que existem causas genéticas, existem outras doenças que levam ao ganho de peso. Então, a gente não pode estigmatizar de que todo mundo que é obeso é porque se alimenta mal e não pratica exercício, né? Então, eu acho que é tudo um conjunto de fatores que eles devem ser analisados um a um. Vou pedir licença para a gente tocar num assunto que eu comentei no início do programa. Quando a gente fala em vida saudável, a gente está diretamente relacionado a hábitos, né? O dia a dia, a prática de exercício, a alimentação. E um outro fator que contribui para diversas doenças e problemas é o tabagismo. E a gente sabe que a alimentação ela também pode contribuir para que a pessoa consiga vencer esse vício, né? Esse hábito. E eu queria te pedir para que falasse para as pessoas como que a alimentação contribui para isso e quais alimentos são favoráveis ao fim do tabagismo. Bom, a alimentação ela contribui para tudo, inclusive para você ou fumar mais ou fumar menos, né? É interessante que, apesar do conhecimento que a gente tem hoje, as pessoas ainda continuem fumando. Você sabe que o tabagismo ele mata mais do que o álcool, heroína, cocaína, AIDS, acidente de trânsito e suicídio. Nós estamos no mês de setembro, né, que é a prevenção do suicídio. Uma pessoa a cada 40 segundos se suicida. O fumo sozinho mata mais do que tudo isso junto. Olha só que coisa absurda. Muito bem, tem determinados alimentos que você acaba de ingerir e logo vem aquela boca de pito, né? Então, assim, café, alimentos à base, refrigerantes à base de cola, as carnes vermelhas, os doces, as frituras, os embutidos, isso te estimula o desejo de fumar. Ao passo que outros alimentos, você sabe que eu não sou muito favorável ao uso de leite, porque cada vez mais a gente se depara com pessoas com intolerância à lactose, uma hipersensibilidade à caseína, enfim. Mas para as pessoas que fazem uso do leite, o leite ele minimiza a vontade de fumar. Os alimentos, as frutas frescas, os legumes, tudo isso diminui a vontade de fumar. Água é o alimento mais importante que existe. A gente tem que lembrar que o nosso corpo, pelo menos 70% é água. Você está com vontade de fumar, meu amigo? Toma um copo d'água gelado. Duvido que alguém consiga fumar depois de tomar um copo d'água gelada. E tem determinadas coisas, porque o cigarro, além de ter o vício, né, do cigarro que ele causa, uma coisa orgânica, é aquela coisa do hábito de levar alguma coisa, né, de levar na boca. Né? Então, as pessoas, elas às vezes param de fumar e substituem por doce. É muito comum você ver. Parou de fumar e engordou 10 quilos. E uso de doce ou balinha. Melhor do que isso. A cenourinha que você já compra pronta, mascar cenoura é uma boa opção. Cristais de gengibre. O gengibre ele é fantástico, né? O gengibre ele tem uma substância chamada gingerol, que tem N utilidades. Os cristais de gengibre também minimizam muito. Mascar cravo, mascar canela em pau, tudo isso diminui muito a vontade de fumar. Então, se você tem interesse em parar de fumar, que eu acho que tem que parar de fumar, porque nos anos 50, anos 60, a gente fumava porque era chique, dava status. Os professores davam aula com cigarro, médico atendia paciente com cinzeirinho do lado. Né? Tinha médico que fazia anúncio de cigarro, que prescrevia cigarro para os pacientes. A gente não tinha o conhecimento que tem. Ou melhor, o conhecimento ele não era tão democratizado. É igual ao produto alimentício hoje. Não é interessante que a população, de modo geral, ela tenha o real conhecimento dos danos que eles vão produzir na nossa saúde. Então, a gente fumar nos anos 50, anos 60, anos 70 era normal, mas hoje em dia fumar, com o conhecimento que a gente dispõe e dos malefícios, o cigarro ele causa mais de 50 doenças. Não é só câncer, não, é infarto. Mulher, ela fica muito preocupada, né, com a pele, vai ficar mais bonitinha e tudo. Cigarro da celulite, da flacidez. Homem tem preocupação, né, de ser machão. Gente, cigarro da impotência sexual. Então tem que parar de fumar, né? É um ato de inteligência, é um ato de amor e de respeito a você e às pessoas que você ama. É importante a gente pensar nas crianças, né? Porque nós estamos falando para fumantes, né? As pessoas são viciadas aí no tabaco. Mas o programa aproveitar, os pais e tal, ter muito cuidado para evitar o vício do fumo, né? Eu mesmo, pessoalmente, eu lembro. Eu, com 16 anos, eu lembro, em frente ao Elefantinho, funcionava lá
onde é o Corpo de Bombeiros hoje, ali perto, para você arrumar uma namoradinha e tal, era bonito todo mundo fumar. Eu consegui dar uma tragada, mas felizmente fui um cara muito consciente. Falei, opa, é aqui que eu tenho que parar de fumar. Não, nunca fumei, entendeu? Não tenho serviço nenhum, porque isso é importante a pessoa não começar. Porque depois que ela começa para largar, doutora, a gente sabe o que você está falando aí, é difícil. É difícil. Né? É muito difícil, porque a pessoa tem que ter determinação e a dependência química, né? E é grave isso aqui porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, 7 milhões de pessoas morrem todos os anos, 7 milhões no mundo. E pior ainda, desses 7 milhões, 900 ou 12% também morrem como fumantes passivos, sem ser fumantes. Exatamente por causa da fumaça inalada pelo fumante. Então é uma coisa realmente muito séria, né? Que traz gastos, né? Doenças aí, cardiovasculares e outras aí, né? E então é importante não começar. E se começar, tentar parar, né? Porque toda a família vai sofrer, inclusive a sociedade de modo geral, né? Porque o que se arrecada de imposto é muito menos do que nós gastamos para curar ou fazer o tratamento das pessoas que estão doentes aí devido ao tabaco. Ô Zé, aproveitar que a doutora Alice falou sobre essa mudança de discurso sobre o cigarro, né? Que em algum momento ele já foi idolatrado, associado como algo luxuoso. Isso também acontece na alimentação? Alguns alimentos que eles são consagrados em um momento, depois outros estudos falam que eles fazem mal. Como que a gente deve se portar em relação a isso? Onde procurar informações? É o que mais acontece, né? Tem época que determinado alimento é tido como vilão e depois ele é o melhor de todos. A gente deve se basear em evidências científicas de alto nível e a gente encontra em artigos científicos, então tem que ser artigos de qualidade. E para as pessoas, né, que às vezes têm dificuldade de acesso ou não conseguem entender um artigo científico, procurar realmente um profissional capacitado para poder tirar as dúvidas, falar o que mostram ali os estudos naquele momento, né? Então, tudo deve ser baseado em evidências, nada é da nossa cabeça. Não é o ovo que faz mal, é a fritura do ovo, é o óleo que faz o ovo. Só estou dando um exemplo aqui. E também o acompanhamento, por exemplo, adianta eu comer um ovo mexido de manhã e tomar café cheio de açúcar, né? Então, a gente tem que saber fazer as escolhas de forma completa. E você tocou também no assunto da fritura. Os brasileiros gostam muito desse tipo de preparação, né? Fritar peixe, fritar mandioca, né? E não é bacana, né? É muito melhor grelhar, assar, cozinhar, fazer no vapor. Tem várias formas, né? Então, se a gente mudar também a forma de preparo dos alimentos, já ajuda muito na alimentação, na saúde em geral. Eu queria perguntar às doutoras sobre a concorrência hoje em dia com o Dr. Google. Que as pessoas vão direto lá e procuram e já fazem uma dieta que alguém receitou em algum momento. Como que vocês alertam a população sobre esse fato? Eu acho isso interessante. Eu acho interessante que o conhecimento hoje está democratizado. Isso, quando nada, te estimula a estudar. Porque senão o paciente ele chega lá e ele sabe mais do que você. Né? É interessante. Agora, é lógico que uma dieta que é boa para um é para outro, não é necessariamente a dieta ideal para você. Para você ter um cardápio personalizado, tem todo o seu histórico pessoal, história de vida. Vai ser necessário fazer exames laboratoriais para a gente poder detectar suas carências e ver também, tem pessoas que têm alguma hipersensibilidade a determinados alimentos. Então, a alimentação ela tem que ser individualizada e atender às necessidades de cada pessoa. Uma mulher que menstrua, as necessidades dela são diferentes de uma mulher que não menstrua. Um homem que faz atividade física, as necessidades são completamente diferentes. Uma criança em fase de crescimento, um idoso que já não tem mais dente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Se você tem uma doença básica, se você é hipertenso, se você tem uma doença celíaca, se você é diabético, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, isso justifica a gente passar anos e anos estudando para montar um cardápio bom. Mas eu, particularmente, acho o Google muito interessante. Não sou contra o paciente pesquisado. Eu acho que depende, né? Como a Suelen falou, existem as evidências científicas. Então, muitas vezes, o que está na internet realmente condiz com a realidade e outras vezes não. Então, o paciente que não sabe filtrar, ele tem que procurar um profissional de saúde capacitado para isso, né? Para explicar para ele essas coisas. Caio, o problema é do brasileiro. O brasileiro, normalmente, todo mundo come o que gosta.
Eu sempre falo para meus filhos, ó, você deve comer o que você não gosta. O que te faz bem é o que você não gosta. É uma boa. Na verdade, não é? No meu É pensamento... sorvete, é carne, é batata frita, linguicinha, não é isso? Eu acho que a gente deve abrir o coração para novos alimentos, Isso. para alimentos mais frescos, verduras, legumes, abrir mesmo, consumir sem pensar, é ruim, né? Tentar consumir de coração e ir se adaptando, né? Porque como às vezes a criança cresce com batata frita, com sorvete, e na hora que ela vai comer uma fruta, uma verdura, ela acha horrível, né? Isso aí. Era Ela isso não que eu ia consegue falar. comer, ela não tem aquele paladar apurado. Não desenvolveu né? o paladar. E a gente consegue apurar esse paladar com a mudança de hábito. Leva um tempinho, né? Mas a gente consegue. Então, se a gente abre o coração para alimentos mais saudáveis, faz toda a diferença para a vida, porque isso tem que ser sustentável, né? Não adianta, por exemplo, eu pegar uma dieta lá do Google, fazer, né? Primeiro que não vai ser sustentável. A pessoa vai fazer uma semana, ou vai passar Isso. mal, ou vai voltar a comer o dobro de novo, porque não foi feito para ela. Aquilo ali é uma orientação muito geral que a gente nem sabe se está certo, né? Então eu acho que vale a pena a gente abrir o coração mesmo para Então, alimentação. aquela frase de nunca comi, mas não gosto, já era, não Tem pode, que né? tentar pelo menos. Tem que experimentar. Claro que às vezes, gente, vai ter um alimento que a gente realmente não goste. Tudo bem, né? Mas de tudo, né? Ah, não gosto disso, daquilo, nada verde. Aí não, a gente tem que realmente ir tentando pelo menos. Mas vou fazer de o um jeito diferente. O paladar ele é condicionável, né? Sim. Eu sempre falo, a primeira vez que você tomou cerveja, você achou ela extremamente amarga. E hoje em dia tem os bebedores de cerveja, né? Aqui na mesa mesmo, né, Zé? Então tem pessoas que bebem e gostam de tomar cerveja, porque condicionou. É importante o exemplo dos pais, né? Exato. As crianças elas tendem a repetir o modelo alimentar dos pais. E a gente sabe, por exemplo, se você não der açúcar para uma criança até 2 anos de idade, ela não vai desenvolver o paladar para doce. Então, aí a importância de você condicionar o seu filho para se alimentar bem. Repete essa frase, porque ela é muito importante, por E a favor. gente vai da criança encerrar de com até ela. 2 anos. Criança até 2 anos de idade, se você não der açúcar para ele não vai desenvolver o paladar para doce. Aí quando alguém oferecer, ele vai achar ruim e não vai ser tão agradável. Então fica o recado e o alerta para os pais, né? Vocês têm papel fundamental como exemplo para os seus filhos. Então, cuidado com o que come, cuidado com os hábitos. Meninas, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês aqui. Infelizmente, a gente não vai ter mais tempo para conversar, mas já faço o convite para vocês voltarem em outra oportunidade. Com tá certeza. bem? A gente agora vai para mais um rápido intervalo. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.